espectadores que nos acompanham ao vivo. Sejam bem-vindos ao debate entre os candidatos à presidência da OAB-MS, promovido pelo grupo RCN. Hoje teremos um momento de grande importância para a advocacia de Mato Grosso do Sul. O debate é uma oportunidade para conhecermos as propostas e ideias de cada candidato, permitindo que os advogados inscritos na OAB-MS tomem decisões conscientes nas eleições que serão realizadas amanhã, sexta-feira. Participam deste debate os advogados Bito Pereira, da chapa Pelo Futuro da OAB, e candidato à reeleição. Bom dia. Muito bom dia. E Lucas Rosa, representando a chapa Renovação OAB de Todos. Bom dia. Bom dia, Lígia. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Nos últimos dias, os candidatos estiveram aqui neste estúdio em momentos distintos. Já se apresentaram, explicaram por que estão nesta disputa e hoje vamos aprofundar as ideias e propostas. Saber quem vai sair vencedor deste debate, na opinião dos profissionais da advocacia que irão às urnas. E antes de iniciarmos, vamos às regras que foram acordadas por ambas as chapas. O debate será dividido em 3 blocos. Neste primeiro bloco, farei perguntas alternadas aos candidatos, com 10 minutos de resposta para cada um, tempo este ao todo do bloco. Eles vão administrar esse tempo de acordo aí com o que acharem conveniente. No segundo bloco, os candidatos terão 15 minutos cada um para perguntas e respostas em debate livre. No terceiro bloco, haverá mais 5 minutos de debate livre para cada candidato, seguidos por 1 minuto e meio para as considerações finais. Não serão permitidos ataques pessoais ou ofensas. Advertências serão feitas caso necessário e, se houver reincidência, medidas mais severas poderão ser tomadas. Mas, sem mais delongas, vamos ao primeiro bloco, então. Neste primeiro bloco, eu farei perguntas a cada um dos candidatos. Como eu já disse, eles terão cada um 10 minutos para responder e debater entre si. E a ordem de resposta foi definida por sorteio, realizado há poucos instantes. E o primeiro a falar será Bito Pereira. Lembro que, a partir da resposta à minha pergunta, o outro candidato pode e deve dar a sua opinião sobre o assunto, promovendo, então, esse debate aí de ideias. O tempo será monitorado pela nossa equipe e pausado sempre que um candidato terminar de falar. Os senhores têm um monitor aí também para acompanhar, para poder administrar esse tempo. Então, vamos lá. Minha primeira pergunta é sobre um tema essencial, doutor Bito, a defesa das prerrogativas dos advogados. Sabemos que a advocacia enfrenta desafios diários aí para garantir o respeito a essas prerrogativas, especialmente em áreas mais remotas aqui do Estado, né? Qual é a sua proposta para fortalecer a atuação da OAB nesse aspecto? Muito bom dia, Lígia. Obrigado pelo espaço. Quero saudar toda a equipe da Rádio CBN. Cumprimento o candidato da chapa 11 e toda a sua chapa. E uma saudação especial à advocacia sul-mato-grossense que nos acompanha nesse momento. Quero saudar também a chapa 22. A nossa chapa está agora no nosso comitê acompanhando. Estou aqui acompanhado também nesse momento de 2 sempre presidentes do OAB, Vladimir Rossi e Mansur Elias Carmouche, o que é motivo de muita honra para mim. Falar de prerrogativas é falar da minha vida no OAB. A nossa gestão tem uma marca e tem um legado nessa pauta. Nós fomos uma gestão que criou de maneira inédita um movimento chamado Caravana das Prerrogativas. O que nós fizemos, Lígia? Nós fomos em todas as subseções do OAB, que são 31, promovendo audiências públicas exatamente nessa pauta, para entender quais são as dificuldades que a advocacia enfrenta na pauta de prerrogativas. E nós avançamos muito nisso.
Nós somos a gestão que mais realizou desagravos em favor da advocacia. O que é isso? Para que a sua audiência entenda. Quando um advogado tem suas prerrogativas violadas, ou seja, quando as condições de trabalho dele não são respeitadas, nós fazemos um desagravo contra as autoridades que não respeitam a advocacia para firmar a nossa posição de defesa da pauta das prerrogativas. Antes de ser presidente do OAB, eu fui conselheiro federal do OAB por 2 mandatos. E quando eu estava no Conselho Federal, e Mato Grosso do Sul teve uma participação importantíssima nisso, que nós chegamos e levamos ao Congresso Nacional hoje uma lei que criminaliza a violação das prerrogativas da advocacia. E o que nós vamos fazer? Intensificar isso. Toda vez que nós fazemos... Por exemplo, na nossa gestão nós tivemos um episódio marcante que vocês noticiaram, o Brasil inteiro noticiou, aliás, foi notícia até fora do Brasil, que um advogado, Dr. Willer, ele estava numa audiência lá no fórum, e ele pegou um copo d'água, como eu tenho aqui, para servir como uma testemunha, e foi retirado lá de dentro por policiais. O que nós fizemos? Agimos imediatamente, fizemos um desagravo. Eu fui lá na frente do fórum com a nossa diretoria dizer: a advocacia não admite isso. Então essa é uma pauta muito forte da nossa gestão. Se você falar com a advocacia, onde eu vou, no interior, na OAB itinerante que eu fiz em todos os bairros das cidades, qual é a marca da gestão que eu presido? Defesa das prerrogativas. Então nós vamos ampliar a caravana das prerrogativas e vamos continuar diligentes e firmes em defesa da nossa advocacia. Isso marca a nossa gestão. Eu estou aqui hoje como candidato à reeleição, especialmente por essa pauta. Um trabalho inédito que, aliás, foi reconhecido, inclusive, pela OAB Nacional. Candidato Lucas. Bom dia a todos novamente. Eu sou o Lucas, tenho 36 anos de idade, 14 de advocacia, sou casado há 5 anos e pai de 4 filhos. Essa nossa candidatura é uma necessidade, não é uma oportunidade. Sobre prerrogativas, o Bito falou que fez a caravana e as audiências públicas, mas nas audiências não abordou CPE e as custas judiciais que estão sufocando a gente no dia a dia. Nós vamos falar desse assunto mais adiante aqui. Bem, aliás, em relação à CPE, ele, em mais de uma oportunidade, fez elogios públicos à CPE, que está sufocando a advocacia. Sobre as prerrogativas, os desagravos são medidas necessárias, mas são insuficientes. Eu tenho aqui 3 pontos, enquanto ele falava eu anotei, que nós vamos implementar, se Deus quiser, na nossa gestão, a partir de 1º de janeiro. Primeiro, toda autoridade que viola a prerrogativa, a depender do caso, mas certamente na maioria, precisa responder a uma ação civil pública movida pela OAB por violação por danos morais coletivos a toda a nossa classe. Isso não está acontecendo. Segundo, nós vamos implementar um banco de violações. A autoridade que violar, a depender do que nós entendermos conveniente, 2 ou 3 vezes, tiver 2 ou 3 desagravos concedidos contra si, vai perder a honorabilidade para depois de se aposentar ou de ser exonerado, se inscrever nos quadros de advocacia. Não vai poder ser advogado. Terceiro, é preciso que a OAB lute em violações graves pelo afastamento, especialmente em violações misóginas contra mulheres. Nesses casos, a OAB precisa vir para cima com tudo. O desagravo por si só é muito pouco. E nessas caravanas e nessas audiências públicas, faltou abordar as nossas maiores dores, as nossas maiores feridas. O senhor quer comentar? Sem dúvida. Com todo respeito, se o candidato da oposição tivesse participado das audiências públicas, que foram todas objeto de convocação, e ele não foi em nenhuma delas, ele teria visto que nós abordamos sim o tema de custas, que nós abordamos sim o tema da CPE. Aliás, é bom que se diga sobre a CPE, eu sou crítico sim da CPE, mas é bom que se diga, porque a advocacia é necessário saber, a CPE não foi criada durante a minha gestão. A CPE foi criada, Lígia, em 2013, quando os presidentes e diretores do OAB eram os apoiadores do Dr. Lucas, não os meus. Então ela foi criada, a CPE, ela tem vários problemas, mas ela nasceu na gestão deles, não na minha. Eu estou tentando consertar um problema criado na gestão deles. E como é que nós fizemos isso? Muito objetivamente. Advogados e advogadas sul-mato-grossenses que nos acompanham agora, abram o seu celular, entre no site do OAB, nós criamos um serviço chamado Corregedoria, o primeiro ícone. A hora que você entra lá, tem morosidade, você faz uma reclamação, nós atendemos mais de 2.000 reclamações da CPE de maneira efetiva através do OAB. É um serviço deficiente que a OAB está fazendo a sua parte. Em relação às custas, nós também somos críticos. Aliás, quando a Assembleia estava votando isso, eu estava lá, falando não pode aprovar. Infelizmente, a Assembleia aprovou, mas eu estava lá lutando. Eu não vi ninguém da oposição lá no momento em que isso foi discutido. Agora eles falam, mas no momento que estava em votação na Assembleia, eu não vi lá o Dr. Lucas, eu não vi ninguém deles lá. Então é muito fácil falar sem ter participado do processo que gera todas essas consequências. Eu sou crítico da CPE, eu tenho trabalhado para tentar resolver um problema que, repito, a CPE não nasceu na gestão que eu presido. A CPE nasceu na gestão deles, em 2013. E eu não lembro deles ter feito nenhuma crítica ao nascimento dela lá atrás. E outra, o Dr. Lucas fala de uma medida que ele vai criar, que as pessoas que violarem prerrogativas não podem se inscrever no OAB.
Eu lamento ele não saber o que está no nosso regulamento, no nosso provimento. Isso já é uma realidade no OAB. Nós temos um cadastro nacional de violação de prerrogativas. Quem viola a prerrogativa vai para esse cadastro nacional e um dos motivos que a pessoa não pode voltar para se inscrever é isso. Então ele está propondo algo que, com todo respeito, já existe e nós já fazemos. Não é verdade e eu vou demonstrar agora com notícias. Em 30 de junho de 2023, em sessão plenária da nossa seccional, o Bito Pereira parabenizou a gestão em relação à CPE, porque o canal lá do site onde nós reclamamos, do TJ, que nos manda um e-mail dizendo que a partir daquela reclamação, 45 dias úteis ou 60 dias úteis, havia sido criado. Ele disse que era um canal de interlocução importante entre advocacia e CPE. Essa notícia está no site da OAB, 30 de junho. No mesmo dia, essa notícia saiu no site do TJMS, onde consta que o Bito Pereira disse, aspas, site do TJ, quero registrar o agradecimento em nome de 19 mil advogados do Estado e em nome da OAB também. É um modelo de trabalho que faz escola para os outros tribunais. A CPE é um modelo de trabalho que faz escola. São palavras de Bito Pereira, do nosso presidente, que diz que está lutando contra a CPE. Por último, no dia 9 de agosto, ele levou vários presidentes de subseção, diretores da sua gestão e conselheiros para visitar a CPE em loco. 9 de agosto, há pouco tempo, tem 3 meses. E ele registrou novamente que, ao ouvir que o presidente do tribunal disse que nós, advogados, estamos muito bem servidos com esse serviço e que os tribunais do Brasil inteiro vêm copiar esse serviço, ele registrou o agradecimento ao pronto atendimento às reivindicações sobre a CPE. Isso está registrado e eternizado. Muito bem. Ele diz essa questão dos 3 anos que eu não apareci. Eu e 62% da advocacia, nos últimos 2 anos, não utilizamos nenhum serviço do OAB, porque não confiamos mais. Essa é uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que foi contratada e paga pelo Conselho Federal do OAB. E o presidente Bito Pereira e o presidente Beto Simonetti têm escondido essa pesquisa de toda a advocacia. Além disso, no Sistema Nacional da OAB, quase 1/3 de nós tivemos ilegalidades cometidas contra o nosso exercício profissional, mas apenas 24% de nós reclamamos. 76% da advocacia não reclamou, nem informou a OAB, porque não acredita mais. Não acredita mais. De todos que pediram apoio, apenas 23% foram atendidos. 77% dos colegas advogados que reclamaram e pediram socorro não tiveram auxílio. E ele está dizendo que está fazendo caravana de prerrogativa, audiências públicas. Do que está servindo isso? Ele diz, inclusive, nós temos apoio de 31 subseções que não têm autonomia, porque um funcionário, para ser contratado ou demitido no interior, depende da conveniência dele, da decisão dele de gestor. Até os recursos para manter as salas na OAB no interior dependem da vontade dele, para comprar copo, para comprar café, para comprar tudo. Isso não existe. Aí ele diz, num discurso cinematográfico, andei 1 ou 2 vezes em volta da Terra, alguma coisa assim, em quilometragem, no interior. Mas de que serviu se nós estamos sofrendo no dia a dia? 55% da advocacia sul-mato-grossense considera que as condições do exercício da profissão estão degradando a cada dia. Todo esse número, todos nós não estamos na gestão porque não acreditamos mais. Mas se Deus quiser, nós vamos retomar e restaurar a OAB para isso melhorar. Bom, eu vou partir, então, para a segunda pergunta, e ela é direcionada ao senhor, candidato Lucas, nessa a forma como nós definimos em regra agora. Houve aí um primeiro estudo demográfico da advocacia brasileira que foi feito pela OAB Nacional e a Fundação Getúlio Vargas. E esse estudo apontou que 72% dos advogados atuam como autônomos, e 51%, um pouco mais da metade, em regime de home office. E isso indica aí o quanto a tecnologia é essencial para esses profissionais. Então, como candidato, eu gostaria de saber como é que o senhor planeja integrar ferramentas digitais para facilitar a vida, a prática jurídica, né, e aproximar os serviços da OAB desses profissionais. Nós temos que ter cuidado com a ferramenta digital, porque muitas vezes ela está afastando a gente da magistratura. Não conseguimos, muitas vezes, ter interlocução presencial e direta com os magistrados. Muito cuidado com esse assunto. Você disse que 72% da advocacia é autônoma no Brasil, mas em Mato Grosso do Sul esse número é 74%. E a ferramenta digital, além de ser um risco, nós precisamos olhar com cuidado, com atenção, está escondendo o seguinte: 22% da advocacia de Mato Grosso do Sul tem renda limitada a 2 salários mínimos. E a OAB não está tentando entender por que isso está acontecendo, não está tentando ajudar a advocacia. E nós precisamos avançar nesse assunto, até porque nós tivemos que impetrar o mandato de segurança contra a comissão eleitoral, que foi nomeada pelo presidente que está aqui ao meu lado. Ele nomeou 1 por 1. Nas outras gestões, os presidentes franquearam que as chapas de oposição indicassem membros da comissão eleitoral. Ele não franqueou isso, a comissão foi nomeada por ele. E essa comissão nos negou a lista de aptos. Fomos ao judiciário e conseguimos. Aliás, a comissão vem nos censurando. Vocês vão poder acompanhar isso no meu Instagram. Quando tivemos acesso, verificamos a lista de aptos que 42% da advocacia sul-mato-grossense está inadimplente.
E ele não está preocupado em entender esse número e, de alguma forma, mudar isso. Por isso, nós temos várias propostas a respeito desse assunto. Por exemplo, um refis para toda a advocacia, isenção de juros e sem pagar o honorário administrativo que a OAB hoje cobra. Isso é um absurdo. Da mesma forma, a anuidade progressiva de volta para toda a advocacia. 50% no primeiro ano, até 10% no último ano. E para nos jovens advogados. E para toda a advocacia, o pagamento em parcela única vai passar de 10%, que é um desconto mínimo hoje, para 20%. E aí o advogado vai vir mesmo e pagar numa parcela única. Esse desconto precisa ser aumentado. Nós já estamos olhando para essa realidade financeira e essa realidade de uma advocacia autônoma e cuidando dela concretamente. Em resumo, o jovem advogado no primeiro ano terá 70% de desconto da anuidade da OAB. Ele vai dizer aqui que não é possível fazer isso. Mas isso já aconteceu na história. Nós fizemos na gestão de Leonardo Duarte. Hoje o desconto progressivo é maquiado, não é progressivo verdadeiramente. As duas faixas permanecem no mesmo tempo de inscrição e o desconto é acanhado. Não é um bom desconto. Eu ouvi atentamente o candidato dizer que nós não fizemos nada para ajudar a advocacia. Ele acabou de dizer isso. Me permita dizer, ele diz com muito orgulho que tem apoio de 10 presidentes. Portanto, eles ficaram lá no OAB 30 anos. Nós estamos há 9. Em 9 anos, nós fizemos mais escritórios para compartilhados e co-work do que eles fizeram em 30. Sabe quantos eles fizeram em 30 anos? 0. Sabe quanto nós fizemos em 9 anos para atender a advocacia em todas as regiões do estado? Para que o advogado jovem que está começando, que precisa do OAB, tenha um lugar para trabalhar, sala de atendimento. Nós fizemos 24 escritórios compartilhados em 9 anos. Sabe quanto eles fizeram em 30? 0. Comparem. Ele disse aqui que vai fazer um refis. Dr. Lucas, ele não participa da OAB. Eu nunca vi ele lá, né? Tem 0 aparições. Se ele participasse, ele saberia que já existe um refis. E é por isso que nós temos um refis que diminuiu a inadimplência da OAB. Esse refis já existe. Então você veja que ele fala de coisas, canal de violação de prerrogativa já existe, refis já existe. E que com todo respeito mostra que com o Dr. Lucas, ele não sabe o que está acontecendo na OAB. Ele citou a gestão do Dr. Leonardo como alguém que fez redução de anuidades. Essa gestão que ele cita, ela só terminou pagando salário porque o Conselho Federal da OAB teve que fazer um aporte para cobrir as dívidas que tinha na gestão. Nós fizemos em 9 anos mais do que eles fizeram em 30. Em escritórios compartilhados, em sedes da OAB. Visite o interior e veja. Quem que fez sede agora? Veja a sede de Costa Rica, escritório compartilhado. De Mundo Novo, escritório compartilhado. De Rio Brilhante, escritório compartilhado e sede. De Bonito, escritório compartilhado e sede. De Miranda, escritório compartilhado e sede. Quem fez? Nós fizemos isso em 9 anos. A advocacia tem acolhimento na nossa gestão. Trabalha e desenvolve seu trabalho, sobretudo quem está começando nesses locais. Então nós temos muita tranquilidade de comparar esses dois modelos de gestões. É para isso que nós estamos aqui, comparar ideias, e a advocacia sabe isso, que nós fizemos em 9 anos muito mais do que ele está dizendo que fez ou que possa fazer. Porque em 30 eles não conseguiram fazer nada em se comparando a que nós fizemos em 9 anos e os números não mentem. Ele está esquecendo de falar do presente. Ele está inaugurando a área gourmet no interior, ninguém precisa disso. E as salas e as sedes é uma obrigação, um dever dele, porque o FIDA oferece recursos, ele tem que aplicar. E não é ele, esses recursos são da Caixa. A Caixa faz essas construções. Mas o dia a dia do advogado, que não depende da sede da subseção propriamente dita, está absolutamente degradado. E volto a dizer, quem leva sua capacidade de trabalho e seus pensamentos, o que você acredita sobre a advocacia para dentro da gestão, não é acolhido. Um exemplo é que toda a advocacia, a maior parte da advocacia, os dados são da Fundação Getúlio Vargas, não acreditam mais no Bito Pereira, não acreditam mais no Beto Simonetti. E por isso mesmo, ele disse aqui, gente, é mentira, na frente de todo mundo, que diminuiu a inadimplência, aumentou 42%, acho que ele não viu esse número agora, ele não viu esse número. 42% são quase 9 mil advogados inadimplentes. Doutor Lucas acabou de dizer que espaço gourmet não é importante. Eu quero que você, advogado aí do interior, lá de Três Lagoas, lá de Amambai, que usa o OAB para fazer celebrações com a sua família, para confraternizar. Se você está acreditando que o doutor Lucas está falando que isso não é importante para você, você é advogado lá de Coxim, numa belíssima sede com um espaço gourmet para celebrar, para confraternizar. Você que não tem como fazer isso na sua casa e usa o que a OAB fez. Doutor Lucas está falando que isso não é importante, que você não tem que ter esse espaço. Eu fico admirado em ouvir isso. Que o advogado não tem que ter um espaço no OAB para poder confraternizar.
Você, advogado interior que utiliza muito, veja o que o candidato está fazendo, que a OAB não tem que dispor isso para advocacia. Eu lamento. E mais, ele diz, quem fez não foi você, foi a Caixa. Se o doutor Lucas tivesse olhado como são as receitas da OAB, ele saberia que da anuidade paga para a OAB, isso vai para a Caixa. Então, quando a OAB e a Caixa fazem em conjunto. E nós fizemos muito. E vamos continuar fazendo. Porque quando eu vou no interior, e ele nunca foi, eu não preciso de GPS para chegar nas sedes da OAB. Eu fui em todas. Não fui uma vez, não. Fui 2, 3. Ele falou que ele deu a volta ao mundo. Eu dei a volta ao mundo dentro da OAB de Mato Grosso do Sul. Eu tenho muito orgulho disso. Coisa que eles nunca fizeram. Nunca fizeram. Chegue no interior e pergunte quantas vezes eles foram lá nos 30 anos que eles foram presidente do OAB. Pergunte para a advocacia do interior, ele sabe. Então, a advocacia do interior, ao contrário do que o doutor Lucas está dizendo aqui, eu vou continuar fazendo sede, como fizemos mais do que eles fizeram em 30 anos, em 9, e as nossas sedes estão sendo construídas com escritório compartilhado e também com espaço gourmet, sim, porque a advocacia precisa desse espaço. Vai lá em Iguatemi e pergunta se a advocacia não acha que é bom ter isso na sede. Vai lá em Dourados, na belíssima reforma que nós fizemos lá na Caixa para receber a advocacia. Pergunta se a advocacia não quer isso. Diferente deles que não fizeram, nós vamos continuar fazendo sim, porque eu visitei a advocacia. Durante os últimos 3 anos, eu estava me dedicando diuturnamente a isso. Eu fui fazer o OAB itinerante e visitar todos os bairros da cidade. Eu não saio a cada 3 anos dizendo que eu tenho as soluções para tudo. Eu sei o que é a realidade da advocacia. Eu visitei a advocacia nas Moreninhas, no Aerorancho, no Jardim Universitário, em todos os bairros, no Nova Lima, e fui ouvir a advocacia. Eu visitei a advocacia em Bela Vista, em Mundo Novo, em Chapadão, em Paranaíba, e as pessoas falam que bom que aqui tem uma sede com espaço, com escritório compartilhado e também com espaço que ele criticou, espaço gourmet. Eu fico abismado de alguém falar que a advocacia não pode ter um espaço dentro da OAB para celebrar, para confraternizar, para levar a família. Mas essa é uma gestão que é o modelo que ele acha, né? Eu vou continuar fazendo as sedes como a gente tem feito, porque eu dialogo com a advocacia há muitos anos e sei que isso está sendo muito bem recebido. Onde nós vamos, fala, é impressionante como vocês fizeram tanto em tão pouco tempo. Por quê? Porque nós trabalhamos. O senhor quer comentar agora, candidato Lucas? Posso comentar. Vamos lá. Medidas concretas para a advocacia que ele não fez, nós vamos fazer. E olha como ele é. Quem vai querer ir para dentro da OAB, se quando você leva uma ideia, ele deturpa. Ele diz que eu disse que argumento não serve para nada. Não, é prioridade. O que a advocacia do interior precisa é que as comissões da seccional tenham obrigatoriamente aberto o link de participação das subseções. Hoje, depende da conveniência do presidente da comissão aqui da seccional. Se ele abre ou não o link, pois na nossa gestão será obrigatório esse link aberto. Toda a advocacia do interior vai poder participar. E vai ser membro de comissão pedindo isso na própria reunião da comissão, reunião online da qual ele vai participar. E a obrigação de reunir documentação e fazer o cadastro do colega na comissão vai ser do presidente da comissão. Vamos tirar burocracia. Outro exemplo também. A OAB hoje não tem pós-graduações. Nós temos 1000 bolsas de pós-graduação para toda a advocacia do Estado. Isso já foi conseguido e nós vamos entregar. É medida concreta para a advocacia do Estado e do interior. E também teremos a mentoria. Todo advogado vai ter um advogado mais experiente ao lado para o primeiro atendimento ao cliente, coleta de documentos, confecção de inicial de defesa, instrução processual, fase recursal e fase de cumprimento de sentença. Mentoria, para que o advogado pare de ter que adquirir esses cursos no online, pare de ter que pagar por isso. Hoje, essa mentoria, ela é uma mentoria mais, vamos dizer assim, de escritório e não do dia a dia. Isso já houve também na gestão de Leonardo Duarte, chamava-se escritório modelo. Ele fica menosprezando, tentando fazer chacota de quem está sofrendo no dia a dia. Nesses 3 anos, eu estava advogando, sustentando a minha família, assim como a grande maioria da advocacia sul-mato-grossense, e sofrendo eu mesmo, com a minha barriga no balcão, os problemas que ele disse que resolveu. E não resolveu. Eu acabei de mostrar que ele elogia a CPE, gente. Ele não tem a coragem de ir ao tribunal reclamar e pedir para a CPE. Para a CPE nós temos proposta concreta. Vamos contratar uma Getúlio Vargas ou um Diese e estudar o fluxo de trabalho. Vamos ver se está faltando servidor, se está faltando uma gestão melhor, ou se a ideia de CPE, ela em si, é inviável propriamente dita. As custas judiciais também. Uma ação de R$30 mil hoje custa R$3.900. Isso não faz sentido. É isso que nos mantém vivo. Esse é o arroz com feijão. O Bito Pereira está mais preocupado em saber de coisas que são mais, vamos dizer assim, elegantes, mais belas. Está preocupado mais em saber quem é o próximo desembargador pelo 5º Constitucional. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou preocupado com a CPE e com as custas judiciais. Eu vou lutar por isso,
porque a minha advocacia depende disso para sobreviver. Bom, nós temos aí, quantos segundos sobraram? 15 segundos. Se vocês quiserem fazer uso, porque não cabe mais uma pergunta com a resposta, mas se eu quiser fazer uso dos seus 7 segundos... Eu quero, mais uma vez, ele mostra que não sabe o que acontece no AB, dizendo que as reuniões da comissão vão ser online. Elas já são, doutor Lucas. Se você tivesse ido no AB, você saberia. Okay. Visite o AB para saber o que acontece lá. Bem, no meu Instagram, ADV Lucas Rosa, já está subindo vários vídeos mostrando que ele está mentindo para toda a advocacia, inclusive sobre a CPE. ADV Lucas Rosa, acesse o meu Instagram. E sobre as comissões, está provado também que elas não têm hoje a obrigatoriedade de franquear a participação do interior. Muito bem. Então, neste momento, nós encerramos assim o primeiro bloco. Os candidatos administraram cada um o seu tempo. Eu agradeço pelas respostas claras e objetivas de cada um. E nós vamos agora a um intervalo e retornaremos com o debate livre no segundo bloco. Até já. CBN debate eleições OAB 2024. Nos dias 14 e 15 de dezembro, Campo Grande se tornará o palco do esporte com o CBN Beach Tênis 2024 em parceria com a BT 67 Play. A grande final do circuito BT 67 2024 chega com tudo, reunindo os melhores atletas da modalidade em uma competição eletrizante na Arena Tereré Beach, na Chácara Cachoeira. Prepare-se para vibrar com cada disputa, cada ponto, em uma experiência de pura emoção e energia. Não fique de fora. Venha fazer parte, torcer e celebrar o melhor do beach tênis. CBN Beach Tênis 2024. A final que você não pode perder. CBN, a rádio que toca notícia. Oferecimento Colégio Status. O nosso coração é o seu lugar no mundo. É você que faz a cidade crescer. A sua presença pode melhorar o futuro de todos. Cada solicitação, ideia, sugestão que você compartilha é importante. Acompanhe os vereadores e participe das sessões. Acesse câmara.ms.gov.br. Siga-nos nas redes sociais, @CâmaraCGMS, ou envie suas ideias pelo WhatsApp 3316-1610. É com a sua presença que construímos juntos uma cidade mais forte e unida. Câmara Municipal de Campo Grande. Autopeças e Distribuidora Modelo. 56 anos de tradição. Atendimento personalizado. Confiança e rapidez é com a Autopeças e Distribuidora Modelo. Precisam de peças e acessórios para carreta, caminhão, caminhonete, ônibus e van? Vá para Autopeças Modelo. Novo endereço em Campo Grande. Rua Américo Carlos da Costa, número 489. Jardim América, em frente à Acresul. E ainda 3 lojas em Dourados. Fone 3047-4848. A reportagem CBN não para no seu fim de semana. Os acontecimentos mais importantes do dia, entrevistas e a participação dos nossos comentaristas no Revista CBN. Aos sábados e domingos, sempre no início da tarde. Revista CBN. Apresentação Pétria Chaves. Podcast CBN. A rádio que toca notícia acompanha o seu ritmo, quando e onde você estiver. Diariamente, conteúdos inéditos ficam disponíveis nos aplicativos de podcasts do seu celular, para você se aprofundar em diferentes assuntos, seja em casa, no trabalho, no trânsito ou na academia. E você pode baixar para ouvir quando quiser. Nossos podcasters ouvem especialistas e convidados na política, economia, ciência, literatura e artes, na saúde, na gestão de empresas ou no comportamento das pessoas. O olhar atento do jornalismo da CBN no formato on demand. Ah, e o podcast quase não consome internet. E você ainda pode baixá-lo de graça quando estiver conectado numa rede Wi-Fi. Entre você também nessa onda. Podcast CBN, o melhor da inovação no jornalismo e disponíveis na palma de sua mão.
Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros do Brasil. CBN Auto Esporte. Às segundas e quartas, Guilherme Muniz comenta as novidades do setor no Ponto Final. E aos domingos, às 9 da manhã, ele recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. A CBN está com você em todos os lugares. No FM em 93,7. Nas redes sociais no @CBN Campo Grande. No nosso site cbncampogrande.com.br. Nos principais players de podcast. E também está na Alexa. Alexa, põe na CBN Campo Grande. CBN Campo Grande. A rádio que toca notícia onde você estiver. CBN Cidadania e Sustentabilidade, com Silvio Barros. Uma conversa sobre as práticas responsáveis por um futuro melhor. De segunda a sexta, em 2 edições. Às 10h20 da manhã e às 4h50 da tarde. CBN Campo Grande. 9h08 em Mato Grosso do Sul. CBN debate eleições OAB 2024. Estamos de volta agora com o segundo bloco do debate entre os candidatos à presidência da OAB-MS. Neste bloco, Bito Pereira, da chapa Pelo Futuro da OAB, e Lucas Rosa, da chapa Renovação OAB de Todos, terão cada um 15 minutos para administrar entre perguntas e respostas, debatendo livremente os temas que considerarem mais relevantes para a advocacia sul-mato-grossense. E a ordem de participação será invertida em relação ao primeiro bloco. Lembro que o tempo será monitorado pela equipe e pausado sempre que um candidato terminar de falar, garantindo aí essa igualdade na utilização do tempo. O primeiro, então, candidato a perguntar é Lucas Rosa nesse bloco. O seu tempo começa agora, candidato. Uma grande chaga hoje da advocacia é essa suposta corrupção judicial. Nós temos uma grande investigação hoje. 4 órgãos importantes, STJ, Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal alegam, dizem que há no nosso judiciário corrupção judicial, lavagem de dinheiro, tráfico de influência e formação de quadrilha. O presidente tem se omitido do ponto de vista pessoal de vir a público e enfrentar esses fatos de uma maneira covarde, que deixa toda a advocacia fragilizada. Ao mesmo tempo, após essa operação, eu tenho recebido, e ele é o maior líder da advocacia, certamente ele tem recebido também, testemunhos de colegas que, sob a sua ótica, sob o seu viés, consideram que de alguma forma foram vítimas desse tipo de assunto. Esses são 2 fatos. Primeiro, grande investigação de suposta corrupção. Segundo, testemunhos de colegas. Do ponto de vista pessoal, tanto eu e espero que ele também, vamos morrer defendendo o direito de todo investigado exercer o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. É para isso, inclusive, que a gente existe, toda a advocacia. Ponto. Do ponto de vista institucional, é preciso que ele tenha equilíbrio e respeito com o poder, mas ao mesmo tempo altivez e coragem de vir a público e dizer que essa é uma dor que a advocacia diz que está sofrendo hoje. E dar algum sinal de luz e esperança. Ele não fez isso até agora. Ele não veio a público do ponto de vista pessoal falar a respeito desse assunto doloroso. Eu queria saber o que ele pensa disso, quais medidas concretas ele adotou e o que ele espera fazer também. O tema é relevante e, assim, eu lamento que você aborde o tema novamente faltando com a verdade. Eu vou provar aqui que você novamente falta com a verdade, o que, aliás, não tem me surpreendido, que você tem feito isso com muita frequência. Nós nos manifestamos, sim, firmemente. Muito firmemente. No primeiro dia, no dia da operação, eu já disse aqui a você, Lígia, quero repetir. Como você bem disse, isso envolveu o Judiciário, o Ministério Público e a Advocacia. Qual foi a primeira instituição a se manifestar? E eu sou presidente. Nós nos manifestamos como presidente, dizendo, olha, os fatos são graves, merecem a devida apuração, nós apoiamos as investigações, respeitando, diferente de você, que não respeita,
contraditório e ampla defesa. Nomeamos uma comissão séria. Essa comissão, candidato, o senhor deveria saber, porque onde tramita o processo, lá no Supremo Tribunal Federal. O que se faz institucionalmente? Você ingressa nos autos. Nós ingressamos nos autos, pedindo compartilhamento de todas as investigações, para a partir disso tomar as condutas. Então nós tivemos, sim, ao contrário do que você diz, coragem, altivez, e aliás, nós tivemos isso sempre. Agora, a sua suposta coragem é seletiva, doutor Lucas. Porque, por exemplo, quando teve uma operação lá no Tribunal de Contas, onde o senhor ficou 5 anos lá no Tribunal de Contas, eu não lembro de o senhor ir para frente da OAB gravar vídeo pedindo apuração. Por quê? Porque o senhor trabalhava lá do lado do rei posto. Eu não lembro, a sua moralidade é seletiva. Você foi lá na OAB fazer videozinho dizendo que ia ser feito na operação que tirou 4 conselheiros do Tribunal de Contas pelo STJ por corrupção, inclusive o seu chefe, Irã. Você fez isso? Eu queria saber se você fez isso. Você não fez, então a sua conduta é seletiva. E você fica falando que respeita contraditório para a defesa, você não respeita, você está julgando a tudo e a todos. A minha chapa tem 121 pessoas, você ofendeu eles deliberadamente por 40 dias, falando que todo mundo não presta. A sua conduta, doutor Lucas, está fazendo que, em vez de você construir pontes, você fique marcado por uma pessoa que está fazendo uma campanha atacando biografias a todo tempo. Acabou de falar aqui, olha a palavra que você usa, covarde. Eu lamento que alguém que se propõe a debater como candidato a presidente do OAB use esse tipo de palavras, covarde. Você foi no interior falando assim, eu sou homem, eu quero ver quem que é homem. Olha só o tipo de colocação. E tá aqui rindo debochadamente. Eu lamento que eu estou debatendo com alguém que não entenda a grandeza do que é uma instituição igual a OAB, que fique rindo cinicamente aqui, está sendo filmado isso, que fique agredindo as pessoas, atacou uma pessoa que era vice-presidente da OAB e se afastou, dizendo assim coisas reprováveis. Ele fala que garante o devido processo legal, onde? Ataca tudo e a todos. Você atacou todas as instituições de maneira generalizada. Eu já disse, doutor Lucas, está publicado, eu falei aqui publicamente, você fala que eu não me manifesto. Eu disse, se você acompanhasse as coisas com razão, com tranquilidade, mas você está tomado de um ódio, de um rancor, de uma raiva. Eu queria saber, doutor Lucas, de onde vem toda essa raiva, esse rancor, colocando o dedo na cara dos outros? De onde vem tudo isso, doutor Lucas? É o poder pelo poder? Você fica atacando a todos e a todos. Eu expliquei e eu disse, se você lesse as minhas entrevistas, eu, pessoalmente, dei uma entrevista muito clara lá no Correio do Estado, dei aqui também dizendo, olha, quem tiver cometido crime, que seja punido na forma da lei. Você sabe o que significa na forma da lei, doutor Lucas? O senhor disse que é mestre em direito constitucional. Eu lamento o senhor não lembrar do que é contraditório para defesa. Eu sou presidente do OAB, eu jurei isso, jurei a Constituição. É ampla defesa contraditória, é para todos, não é seletiva. Porque, de novo, eu não vi você bradar isso. Teve uma operação em abril desse ano. Você foi na imprensa falar que era um absurdo, porque você advogava naquele processo. E maravilha, o exercício da advocacia é sagrado, mas você é seletivo. Quando lhe interessa, você ataca tudo e a todos. E onde eu vou, no interior, na capital, as pessoas falam, meu Deus do céu, que candidato raivoso, ele veio aqui no interior, ficou te xingando, falando mal, não debate ideias. De onde vem essa raiva, Lucas? Você fala de independência. Que independência? Quem tentou ser juiz 3 vezes foi você, não fui eu. Eu nunca tentei ser juiz, viu, Lígia? Eu sou advogado há 25 anos. O candidato que está aqui agora atacando a tudo e a todos, acabando com as instituições, sem separar o joio do trigo. Ele tentou ser juiz eleitoral 3 vezes, vivia lá no tribunal. Porque é o tribunal, e agora ele ataca tudo e a todos, que votou nele 3 vezes. Vem dizer que eu tenho medo, que eu não tenho independência. Eu nunca quis ser juiz. Você quis ser juiz. Você só está aqui hoje porque nem o Bolsonaro nem o Lula te escolheram. Você tentou 3 vezes. O Bolsonaro não quis, nem o Lula. 3 vezes tentar ser juiz. O seu sonho devia ser juiz. Porque eu já vi as pessoas tentar ser juiz 1 vez, 2, 3. Eu nunca vi. Né? Tentou ser juiz 3 vezes. Vivia lá no tribunal pedindo voto para os desembargadores, pedindo bênção. E agora ataca tudo e a todos de uma maneira raivosa. Sem separar o joio do trigo. Eu lamento que alguém que se proponha a presidir a OAB use essa adjetivação num debate. Covarde.
Que é isso? Tudo tem limite nessa vida. Tudo tem limite. Tem que ter razoabilidade, Lucas. Mantenha a sua biografia. Tenha serenidade. Eu não te ataquei em nenhum momento. Eu respeito você. Eu lido com ideias e propostas. As minhas podem ser diferentes das suas. Você pode achar que as suas são melhores. Eu acho que as minhas são melhores. Mas eu nunca te ataquei, Lucas. Eu nunca fui pro Instagram falar o que você faz. Falar, covarde, não é homem. Você foi lá em Três Lagoas falando... Falou isso lá em Três Lagoas, tá gravado. Esse presidente não é homem. Que é isso? Onde nós estamos? Isso é uma campanha de OAB. Campanha de OAB, as pessoas têm que ter serenidade. Você está falando para advogado, Lucas. Você está falando para advogadas. Tenha respeito à proposição que você faz, que é presidir uma instituição que tem 94 anos. Eu queria saber de onde vem tanta raiva, tanto rancor, para você atacar todos e a todos. E eu respondi, sim. Eu agi, nós fomos ao Supremo. Eu quero repetir. Quem tiver cometido crime, que seja punido na forma da lei. Mas ele foi no lugar e falou assim, o Bito não fez nada contra os desembargadores. Doutor Lucas, o senhor é constitucionalista, não é? O que a Constituição diz? Sabe quem que julga desembargadores por imputação de crime, Lígia? O Superior Tribunal de Justiça. Não é o OAB que julga desembargadores, doutor Lucas. O senhor sabe disso. Então a sua suposta revolta, indignação, ela é muito seletiva, porque em outros episódios eu não lembro de na Operação Uragano, e você já era advogado, você ir lá na frente do OAB pedir a renúncia do presidente. Você foi. Mas nessa operação aqui ele falou que era a cabeça de todos. Olha isso. Mas na Operação Uragano, você lembra da Operação Uragano, doutor? Eu não vi o senhor lá na frente do OAB. Quem que era o presidente? Você pode relembrar a memória do pessoal aqui? Você foi lá na frente do OAB pedir a renúncia do presidente do OAB na Operação Uragano? Não lembro. Você foi lá no OAB pedir o fechamento, como você está falando agora, quando teve o escândalo do Tribunal de Contas? Não lembro. Você foi na frente do OAB quando teve uma operação no início do ano, em abril, quando você era advogado? Você foi lá no OAB pedir alguma coisa? Então pare com isso, que a advocacia sabe o que está acontecendo aqui, Lucas. Vamos debater ideias, propostas. Esse comportamento raivoso, colérico, apontando o dedo, batendo em mesa. O que é isso? Olha, eu lamento que você tenha levado essa campanha para isso. E onde eu vou, as pessoas falam, eu nunca vi baixaria na OAB como eu estou vendo agora nessa campanha. Porque não tem ideias, não tem propostas. É ataque pessoal de manhã, de tarde e de noite. Ataque à minha pessoa. Pessoal. Eu lamento, doutor Lucas. Da minha parte, você não vai ver isso. Eu estou aqui falando de fatos. Eu nunca fui no meu Instagram atacar a sua biografia igual você tem feito. Não só em relação a mim, você tem feito em relação a mim, às candidatas da minha chapa, aos candidatos da minha chapa e a todos de forma geral. Eu lamento que você tenha feito isso, doutor Lucas. Advogado interior, imprensa que tem cobrado e classe política, inclusive vereadores da Câmara. É isso que ele pensa quando a gente diz que a OAB precisava vir a público. Ele diz que nós estamos atacando as pessoas. Isso é um absurdo. Eu desafio, Bito, a você publicar hoje, até meio-dia aí, essas agressões que você diz que eu fiz, onde eu disse que você não é homem. Publica isso, eu quero ver. Se você está falando a verdade mesmo, publica. Mas você está faltando com a verdade. É um desafio. Publique todas as agressões que você disse que eu fiz. Você não está dizendo aqui? Então publique. Eu quero que você prove isso. Não é verdade. Segundo, Sobral Pinto dizia, um dos maiores advogados que já existiu no país, a advocacia não é profissão para covardes. E essa palavra é uma palavra que vive na advocacia mesmo. E ele diz que eu ataco. Vocês escutaram o discurso dele aqui. Está dizendo que eu ataco. E olha aí que ele está dizendo que eu tentei integrar listas tríplices para o Tribunal Regional Eleitoral. É um mandato de 2 anos para advogados. Ele está dizendo que eu não tenho condição, ou que eu não tenho altivez, porque eu integrei essas listas tríplices, porque o Tribunal de Justiça me escolheu para ser um potencial candidato a desembargador eleitoral, a juiz eleitoral, a ser nomeado pelo presidente da República. Isso não fez com que eu perdesse a minha independência e minha autonomia. Eu tenho muita honra do Tribunal de Justiça reconhecer que eu sou um advogado capaz de exercer essa nobre função. Mas isso não me tira a independência, como tirou dele, de não enfrentar os assuntos necessários para a advocacia. Além disso, o presidente da OAB, diante de um debate, confunde advogado com cliente. Ele queria que eu fosse a público falar da operação no Tribunal de Contas, sendo que eu advogo nesse caso. São clientes meus acusados, eu advogo, inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça. Fizeram fake news, notícia, eu tenho os prints das matérias sendo montadas. Isso só não foi utilizado porque eles arrefeceram um pouco e pararam com as fake news.
Eu advogo nesse caso. Advogado não tem patrão, Bito. Eu não sei se você considera que seus clientes são patrões. Advogado não tem patrão. Eu advoguei no Tribunal de Contas, trabalhei ali no Tribunal de Contas durante o período como consultor jurídico. Isso não tirou a minha altivez. Como a sua era vista lá dentro do Tribunal de Contas, pelo próprio presidente, como alguém insosso, que não tinha coragem de debater os temas da advocacia. Isso nunca aconteceu comigo. Alguém no Tribunal de Justiça ou no Judiciário pode discordar do que eu estou falando, mas ninguém vai dizer que eu não tenho coragem de defender a minha classe. E eu estou fazendo isso e vou fazer até o fim. Segundo, não é raiva, não é desequilíbrio, é indignação, Bito Pereira. Você nos abandonou neste assunto e eu não entendo o motivo pelo qual você fez isso. Historicamente, quando a OAB de alguma forma tentou venerar o poder, bajular o poder, se aproximar do poder, fazer parte de algum modo do poder ou ser utilizado eventualmente para buscar um espaço no poder, quem mais perdeu foi toda a advocacia, que perde um líder com altivez, com coragem. É isso que está acontecendo hoje. E ele não veio a público. A nota que ele disse que publicou no primeiro dia, eu vou ler a nota. Gente, é vergonhosa essa nota. É triste essa nota. Olha a nota de Bito Pereira, que, vamos dizer assim, só não é apócrifa porque está no site da OAB, mas não é nem assinada por ele e nem por ninguém da gestão dele. A OAB, em razão dos fatos noticiados pela mídia nacional sobre a deflagração da operação no Estado e nesta data envolvendo magistrados, conselho de advogados, vem a público declarar que está acompanhando as diligências por meio da Comissão de Defesa e de Assistência, ou seja, defendendo os advogados que estavam sendo investigados ou que estão. Isso está certo, ele tem que fazer mesmo. Parabéns, continue fazendo isso. Continua a nota dele. A OAB informa ainda que buscará acesso à integralidade do quanto investigado para, com rigor e respeito ao devido processo legal e ampla defesa, apurar as responsabilidades em âmbito próprio. Ou seja, ele está dizendo que quer apurar a responsabilidade dos advogados em âmbito próprio, no âmbito da OAB. Tudo bem, está certo também. Mas cadê a altivez? Cadê que ele disse que foi firme aqui? Faltou com a verdade de novo. Eu li a nota. Gente, essa nota foi publicada no dia 24 de outubro. Depois que a advocacia toda, a imprensa inclusive, se indignou com a postura dele, acanhada mesmo, de alguma forma medrosa. E eu estou falando da conduta dele enquanto presidente, não estou falando da biografia dele, que ele quer preservar e tudo mais, né? Eu estou falando da conduta dele. Depois que todo mundo deu uma prensa e falou, venha público, presidente, tenha coragem, tenha altivez, venha fazer isso com elegância, mas com coragem, soltaram uma outra nota, quando a vice-presidente acabou se afastando e não tem nada a ver com ela. Aliás, cabe ao Estado comprovar a culpa de quem é investigado. Nós sabemos isso. Então, as agressões todas que ele faz contra mim, eu não entendo o motivo pelo qual elas vêm. E tem uma dificuldade muito grande também. A advocacia está reclamando e ninguém está entendendo. Talvez isso esteja acontecendo porque ele escondeu de todo mundo que ele é genro de uma das autoridades investigadas e que está afastadas hoje, de um dos embargadores. Porque tem um relacionamento e todo mundo tem esse direito com a vice-presidente da OAB, de quem ele, aliás, cujo pai é sogro dele. Talvez aqui esteja a dificuldade, então, dele vir a público e tratar desse assunto com altivez e com elegância. Não é problema, então por que ele não se afastou da presidência para esse assunto e adiante? Por que ele não deixou a candidatura dele de lado se ele não tem a coragem de tratar desse assunto? Com respeito, com equilíbrio. Está sonegando essa informação de todo mundo. E como seria politicamente um casal, presidente e vice? Isso foi sonegado de toda a advocacia. E talvez isso seja o motivo pelo qual ele não venha colocar o dedo nessa ferida. Repito, com respeito, com equilíbrio, mas com altivez e coragem. Eu sabia que o senhor é adepto a fake news, a mentiras, o senhor ter feito isso. Mas não imaginava que você, que diz cristão, né, fica postando foto em igreja, fosse tão baixo, tão vil, tão rasteiro, a ponto de fazer uma afirmação mentirosa, leviana, vil, que envolve uma advogada que nem aqui está para poder se defender, mãe de 2 filhos. Repito, mentira, leviana, fake news, envolve uma pessoa que nem está aqui para se defender. Eu tenho certeza que amanhã, quando as mulheres advogadas forem votar, elas vão lembrar disso, desse teu comportamento covarde, misógino, né, contra uma pessoa e absurda, né, trazer esse tipo de coisa aqui. Eu vou continuar debatendo aqui, doutor Lucas, com muita serenidade e tranquilidade. O senhor fez um desafio falando para eu mostrar o que você falou de mim. Eu vou te fazer mais um desafio. Posta aí no seu Instagram o seu olerite lá do Tribunal de Contas. Chegou a receber quase 150 mil em um mês. Você veio falar de dificuldade na advocacia. O que você entende de dificuldade de advocacia, doutor Lucas? O que você viveu de dificuldade na advocacia? O senhor tinha um pomposo salário no Tribunal de Contas. E repito, não era porque você tinha um concurso público que te habilitou a exercer uma função, porque você era amigo do rei.
do conselheiro Irã. Você vivia com ele de mão dadas até o dia que ele foi afastado por corrupção. Esse é um fato. Não é questão aqui de ataque pessoal, não. Esse é um fato. Publica o seu holerite. Quanto que você ganhava lá por mês? E tudo que acontecia lá, você não sabia? Você era o diretor, o braço direito do chefe. Então, assim, aqui nós temos que falar a verdade, doutor Lucas. Publica no Instagram aí o seu holerite, do mês de dezembro de 2022. E o senhor vem falar de dificuldade da advocacia, de barriga no balcão. Você nunca teve barriga no balcão. Nos últimos 6 anos, você passou 5. Sendo amigo do rei no Tribunal de Contas. Amigo do rei no Tribunal de Contas, do rei afastado, conselheiro Ilan. Você era conhecido lá no tribunal, quando você andava lá, o Luquinhas do Tribunal de Contas. E você viria lá fazendo isso, andando de mão dada com ele, fazendo tudo que é solenidade. E agora você vem falar aqui que você conhece a advocacia, Lucas. Então assim, olha, eu lamento o seu comportamento vil, rasteiro, leviano, porque é mentiroso, é falso o que você acabou de dizer. É absolutamente falso. Mas eu vou continuar aqui, diferente de você, sem atacar a biografia, sobretudo de quem está ausente, eu vou continuar falando de ideias. Porque eu tenho trabalho e proposta. Já você, meu amigo, eu lamento. Você vai entrar para a história como o maior derrotado do OAB e as pessoas vão lembrar de tudo que você está fazendo aqui para sempre. Bem, ele continua me atacando, apontando o dedo. Eu estou revelando fatos. Eu lamento que ele refute. Ixi, é um relacionamento. Todo mundo tem direito de ser feliz. A questão é misturar isso com institucionalidade, com representação, com liderança. E é triste ele fazer isso e negar em público aqui. É muito triste. E isso sim é vergonhoso. Bem, do ponto de vista de misoginia que você me acusou, para além de ser absurdo, é muito pelo contrário. E se Vossa Excelência resolver avançar nesse campo, eu tenho mais informações, eu posso trazer elas a respeito de sua conduta perante mulheres. Eu posso trazê-las, inclusive posso trazê-las e depois, em eventual interpelação criminal, se eu trouxer elas aqui, o senhor fizer, eu vou provar perante o judiciário o que eu estou dizendo, né? Eu acho que não é por aí. Eu estou apontando um fato concreto. Eu não estou entendendo porque até agora o senhor não veio a público enfrentar essa questão, que machuca toda a advocacia. E você, colega advogado, que veio testemunhar para mim esse assunto, sabe bem do que eu estou falando. Essa dor é sua. E ele está dizendo que quem manifesta essa dor, essa indignação, é tudo isso aqui que ele está jogando contra mim. Sobre esse holerite de 150 mil, ele está usando isso de maneira indevida e leviana. Eu trabalhei 4 anos no Tribunal de Contas. No final de 2012, o presidente não seria o mesmo que me convidou para exercer essa nobre função de consultor jurídico do Tribunal de Contas. Quando eu cheguei lá, é óbvio que eu queria mostrar que trabalhava e trabalhava muito. E não tirei férias durante os 4 anos que eu estive lá. No final de 2022, sabendo que eu não poderia usufruir das férias dos 4 anos anteriores, inclusive 2022, essas férias foram indenizadas. O salário de um diretor do Tribunal de Contas, de um secretário de Estado, de um diretor do Tribunal de Justiça, de assessores de imprensa na OAB, inclusive, algumas vezes são altos. Do Tribunal de Contas, era R$ 27.500. Este era o salário. 3 férias vencidas, eu não recebi 2022 naquele momento, porque o ano não tinha virado. Mais 1/3, 3 férias, mais o terço constitucional, somado ao valor do salário vigente, dá esse valor que ele está dizendo. Foi uma parcela de férias atrasadas. E ele utiliza isso de maneira leviana. Está explicado para a advocacia. Veja, quem se insurgir, quem de alguma forma trouxer uma ideia alternativa, quem fizer oposição, vai ser atacado por Bito Pereira e também por algumas pessoas que caminham com ele. Como aconteceu com um colega nosso, que teve uma decisão judicial que ele encaminhou para a OAB pedindo socorro, uma decisão judicial sigilosa, que foi vazada para a imprensa e fizeram matéria contra ele. Bom, a questão do Tribunal de Contas, doutor Lucas, eu não estou fazendo nada além do que uma questão que está no portal da transparência. O senhor sabe disso. Essas informações são públicas. Em relação a esse advogado que você fala que não foi atendido pelo OAB, todas as reclamações que chegam no OAB em relação a pedido de prerrogativas são sim atendidas. Nós fazemos isso muito diferente do que vocês faziam lá atrás. Nós somos a gestão que mais fez desagravo. Então todos foram atendidos. Em relação ao Tribunal de Contas, você está tentando se explicar aqui, mas o que eu estou dizendo são informações públicas. Você não pode negar que são informações públicas, que estão no site, no portal de transparência. E eu não estou dizendo nada que não esteja no portal de transparência. O senhor está tentando explicar, e o que eu estou dizendo é que você diz que você enfrenta a dificuldade da advocacia, mas a advocacia não tinha esse privilégio que você tinha de ter uma função, não era de concurso público, de atuar no Tribunal de Contas com um salário que você acabou de mencionar aqui, quase R$30 mil. E eu estou dizendo uma informação pública. Ponto.
E as coisas têm que ser enfrentadas mesmo. Ele fez aqui a acusação, já expliquei, e ele se embananou todo que são públicos. São públicas informações, está explicada. E vamos dizer mais, gente, a OAB virou um clubismo. Essa é a sensação de toda a advocacia. Há 10 anos ali, eles estão entre um seleto grupo de confrades. Vamos ser franco, ninguém consegue ter o reconhecimento do devido trabalho prestado. Os próprios diretores do Bito Pereira não tiveram o devido trabalho reconhecido por ele. Porque, inclusive, a atual vice-presidente, que depois dessa operação, politicamente, óbvio que se inviabilizou, faz parte do processo. Mas antes dessa operação, tanto ela tinha e tem capacidade, como tinha vontade de ser candidata a presidente. Da mesma forma, o seu secretário-geral, Luiz René do Amaral, o seu tesoureiro, Fábio Nogueira, e a secretária adjunta, hoje doutora Letícia. Mas nenhum desses companheiros e amigos de Bito Pereira, que servem ele e a advocacia lealmente, tiveram a chance de se candidatar a presidente, porque ele quer manter o poder só para ele. No projeto político, projeto de poder do grupo dele, apenas 2 pessoas devem presidir a OAB-MS ao longo de 12 anos. E isso é uma loucura, isso não faz sentido algum. Historicamente, a OAB foi um celeiro de formação de novas lideranças para a política, para cargos públicos, para a iniciativa privada e para toda a sociedade. Historicamente, a OAB foi um farol que iluminou os debates da sociedade. Nós, historicamente, ajudamos a sociedade, é um dever nosso. Isso, do ponto de vista da gestão atual do Bito Pereira, está absolutamente sepultado. Nem a sua diretoria teve essa chance. O conselho não tem mais pedido de vista, não tem mais debates fortes que fariam com que ele se tornasse mais altivo, mais corajoso, porque perante o seu próprio conselho teria que se preparar melhor para apresentar as matérias. Isso não está acontecendo hoje. É um clubismo de seletos confrades. Ele diz que construiu muita coisa, pois os presidentes que me apoiam adquiriram terreno, construíram todo aquele complexo. O terreno da OAB tem quase 3,5 hectares. São milhões de reais em patrimônio, pois quem comprou aquilo foi presidentes que me apoiam. Quem construiu aquela sede foi presidentes que me apoiam. Quem construiu a ESA foi presidentes que me apoiam. E depois, quando o grupo do Bito Pereira chegou na OAB, havia a fundação do auditório da OAB para 500 e poucas pessoas. Eles jogaram terra na fundação e não explicaram até hoje por que fizeram isso. Saiu uma notícia esses dias, não sei se 500 e poucos ou quase R$1 milhão foram gastos ali na fundação. E eles jogaram terra. Tudo aquilo está embaixo da grama e não deram uma explicação até hoje. Me espanta o doutor Lucas em falar aqui em renovação, em dizer que só eu e o Mansur podemos presidir. Ao que me consta, nós participamos de eleições, disputas democráticas, contra candidatos que você apoiou. O fato é que vocês perderam a eleição. E sabe por que vocês perderam a eleição, doutor Lucas? Porque da última vez que vocês estiveram lá, vocês saíram pelas portas do fundo, depois de um quebra-pau generalizado numa sessão do conselho. Vocês renunciaram ao mandato que vocês tiveram. Inclusive, o senhor renunciou à presidência de uma comissão importante, Direito Constitucional do OAB. Quem saiu do OAB depois de um quebra-pau pela porta dos fundos com uma renúncia coletiva foram vocês. Nós estamos disputando eleições democraticamente. Eu acho interessante o senhor falar de renovação e de alternância. Vocês ficaram lá 30 anos, no momento que existia lá Carmelina e Carlos mandando em tudo. Vocês ficaram lá 30 anos, vocês saíram porque vocês passaram a perder eleições, porque a advocacia reconheceu que aqueles que são renunciantes, que transformaram o conselho, você fala que o meu conselho não tem pedido de vista, tem sim, é que você não vai lá. Agora o seu conselho, sabe o que tinha? Tinha quebra-pau dentro do conselho. Isso é público, é só entrar no YouTube. Eu lamento que o senhor fale isso, de alternância, sendo que vocês ficaram lá 30 anos. Agora é uma festa democrática. Vocês estão perdendo eleições porque nós temos melhores projetos. É simples assim. Ele falta com a verdade novamente. Eu não tinha mandato eletivo. Renúncia é a mandato. Eu estava na presidência de uma comissão. O presidente que estava lá iria me tirar dessa comissão, porque houve essa renúncia mesmo. E essas pessoas que renunciaram porque não fazem composição com violação de princípios, com eventual corrupção, com eventual imoralidade. Ao contrário do que ele faz hoje na gestão dele, ou do que ele fez quando entrou na OAB-MS. E o que aconteceu à época era que o presidente da OAB-MS foi contratado diretamente pela prefeitura, sem licitação, para uma atividade que a Procuradoria do município desempenhava há muito tempo, ao mesmo tempo que o prefeito de então respondia a ações, respondia à comissão processante por impeachment. E todos esses assuntos estavam em várias comissões sendo analisadas dentro da OAB. Esse grupo político, essas pessoas que renunciaram, fizeram de tudo para isso não acontecer. E quando viram que o Conselho Federal ia passar a mão na cabeça, mais ou menos hoje, quando o Beto Simonetti faz, quando o Alexandre de Moraes viola prerrogativas, emite uma notinha
do mesmo modo que o Bito Pereira gosta de emitir notinhas e muitas vezes elas são fracas, essa turma, essas pessoas não aceitaram isso e renunciaram. Ele pode criticar a renúncia. Eu não exercia cargo, eu não posso dizer o que eu penso da renúncia, vamos dizer, porque eu não renunciei. Apesar de que, para mim, deveria ter sido levado a ferro e fogo e derrotar quem estava fazendo composição e violando ética, violando moralidade. Isso foi o que aconteceu. Ao contrário dele, nós não violamos, nós não compomos, não fazemos acordo com eventual corrupção, como está acontecendo hoje. E quando eles entraram, a primeira medida que eles fizeram, sem explicar até hoje para a advocacia, foi colocar terra, literalmente, colocar terra em cima da fundação da ESA. Essa é a diferença entre nós, Bito Pereira. Essa é a diferença entre eu e você, entre as pessoas que me apoiam e algumas pessoas que te apoiam. Nós não transigimos com eventual corrupção, com eventual imoralidade. E foi por isso que o meu pessoal lutou e fez certo mesmo, de lutar até o fim contra essas coisas. De fato, uma coisa eu tenho que concordar. As pessoas que me apoiam são muito diferentes de vocês. As pessoas que me apoiam, elas lutam, elas estão lá no OAB todo dia trabalhando. As pessoas que te apoiam, inclusive você, renunciaram. Vocês tiveram um mandato outorgado pela advocacia. Vocês renunciaram. Viu que aquele episódio lamentável lá de uma briga, quebra-pau dentro de um conselho do OAB. Isso nunca aconteceu em lugar nenhum em 94 anos de história. Só aconteceu aqui quando você estava lá. E é por isso que hoje vocês não voltam para o OAB, porque a advocacia se lembra disso. E eu não tinha nem tempo de inscrição. Ele está sendo leviano de novo. Eu não tinha nem tempo de inscrição suficiente para exercer mandato eletivo na OAB. Eu quero que você aponte uma pessoa lá, ou várias pessoas que renunciaram e estão na minha chapa. Todo esse povo que é a nossa retaguarda, eles acreditam numa renovação de verdade. Eles são retaguarda. 8 ex-presidentes e muitas pessoas que exerceram cargos importantes na OAB, mas que não foram presidentes. Nenhum deles veio na chapa. Todos tiveram a transparência e a postura correta de não vir para a chapa. Foi uma escolha deles e colocaram gente nova. Eu tenho 36 anos, Bito Pereira, 14 de advocacia. Eu sou o advogado mais velho na minha diretoria. A nossa chapa é composta de advocacia jovem que está sofrendo na pele. Exercer advocacia no dia a dia e ser bem-sucedido não significa que está sofrendo. Você está confundindo prosperidade com a situação difícil de exercer advocacia. E isso eu estou sofrendo tanto quanto o estado de Mato Grosso do Sul. Você vê que o tema da renúncia dói para ele falar, né? Porque é inegável. É só entrar no Instagram, hein? Renúncia, saiu de lá renunciando. Ele era, de novo, ele nega, mas ele era o presidente da mais importante comissão do OAB, da presidente da Comissão de Direito Constitucional. Renunciou, foi embora. Foi quando nós falamos, a OAB precisa da advocacia e nós fomos para lá. E a partir disso, nós estamos ganhando as eleições porque nós temos projeto, Lucas, ideias. Nós propagamos bons propósitos e boas ideias. Diferente de você, que faz uma campanha raivosa, atacando biografias. Mas você vai ser lembrado para sempre como o maior derrotado da história do OAB. Isso vai acontecer em menos de 24 horas, porque você sabe disso. Você vai carregar isso pela essa campanha raivosa de ataque a biografias. Lamento esse tipo de conduta de um candidato a presidente do OAB, de verdade. Bom, agradeço, então. Temos pouquíssimos segundos aí. E nós faremos um breve intervalo, o último intervalo desse debate. E eu quero convidar aí os advogados e advogadas que estão acompanhando para refletir sobre todos os posicionamentos apresentados até aqui, porque isso vai ser útil para definir o voto na eleição de amanhã, sexta-feira. Nós voltamos em instantes com o terceiro e último bloco, onde teremos mais um momento de debate livre, desta vez mais curto, e as considerações finais. Até já. CBN debate Eleições OAB 2024. O seu futuro te espera no Tallinn, novo empreendimento residencial da LG2 Incorporadora na região que mais cresce na cidade. Com apartamento de 135 metros quadrados, 3 suítes, ampla área de lazer, plantas flexíveis e 100% integrado ao Shopping Bosque dos IPs. Acompanhe nossas redes sociais, @LG2Inc e saiba mais. Quando o seu futuro encontra o futuro de Campo Grande. Tá com
calor? Tá com sede? Quer refrescar? A Panam tem a solução para a sua residência e o seu comércio. E você pode pagar em até 10 vezes sem juros. Bebedouros de 25 a 200 litros? A Panam tem. Pensou em cervejeira? A Panam tem. Climatizadores para refrescar e umedecer o seu ambiente? A Panam tem. Máquinas de gelo? A Panam tem. Purificadores de água Everest? A Panam também tem. Panam, a marca do frio. Começou o Antecipa Black 2024 aqui na 1/4. Colchão XL Black de R$ 5.626 por R$ 2.250. Colchão Tricomfort de R$ 7.073 por R$ 3.185. Colchão Riviera de R$ 2.070 por R$ 1.035. Venha para Antecipa Black da 1/4. WhatsApp 991365345. Escuta só as ofertas que preparamos para você. Hilux com até R$15 mil de bônus na valorização do seu usado e pacote de R$5 mil em acessórios genuínos. A caminhonete mais vendida do Brasil. Corolla XEI 2024 com bônus de R$10 mil na valorização do seu usado. Um sedã premiado com condições imperdíveis. Toyota é na Campai. Veículos com 5 anos de garantia. Faça um test drive. Consulte condições na concessionária campai.com.br. Paz no trânsito começa por você. As principais informações do agronegócio você acompanha aqui na CBN Campo Grande. Entrevistas, agenda rural, cursos para o homem do campo, a movimentação do mercado agropecuário, o comportamento do setor e os reflexos na economia regional, além das atividades mais relevantes no Brasil e em Mato Grosso do Sul. CBN Agro, todo sábado, às 8 da manhã. Apresentação, Fabiano Reis. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN Campo Grande, 93,7 FM. A rádio que toca a notícia. CBN Campo Grande. Nove e 43. CBN debate eleições OAB 2024. Estamos de volta com o debate com os candidatos à presidência da OAB-MS, promovido pelo grupo RCN e transmitido aqui pela rádio CBN Campo Grande. Entramos agora no terceiro e último bloco deste importante encontro de ideias. Neste bloco, os candidatos terão mais 5 minutos cada um de debate livre, seguindo a ordem de participação alternada. Em seguida, cada candidato terá 1 minuto e meio para as considerações finais. Conforme a sequência estabelecida, o primeiro a falar será o candidato Bito Pereira e o seu tempo começa agora, candidato. Candidato Lucas, o senhor se mostrou muito crítico à nossa gestão, inclusive, especialmente nas subseções, falando que as subseções não têm voz. Eu gostaria de saber a opinião do senhor sobre o seguinte, especialmente na 26ª subseção e na 17ª subseção. O que nós fizemos lá? O senhor concorda ou não com a nossa política nessas subseções? Bem, essa pergunta é muito genérica, ele quer fazer algum tipo de pegadinha, depois ele vai dizer o que ele fez. O que eu acho que nós precisamos fazer aqui, a OAB chamar toda a sociedade para um grande debate nacional. Essa questão de suposta corrupção, ela está vindo à tona no Brasil inteiro. A advocacia precisa pensar nisso e talvez fazer propostas de uma reforma do judiciário, de pensar o que tem de errado. Por exemplo, o 5º Constitucional hoje, para mim é muito doloroso ver colegas que amam a advocacia, que amam a OAB, questionando a existência do 5º hoje. Para mim ele tem que permanecer, mas nós precisamos de propostas de alteração, de reforma, talvez pensar em mandato para o 5º Constitucional. Talvez obrigar que a lista sexta não seja mais montada, Bito, pelo próprio Conselho, mas que seja uma obrigação toda a advocacia
votar diretamente nos membros da lista CESPLA. Essa é uma proposta que nós temos na nossa gestão. Se Deus quiser, nós estaremos lá no dia 1º de janeiro. A lista CESPLA será eleita por toda a advocacia. Hoje a OAB Nacional também sumiu do cenário, né, da cidadania. O Beto Simonetti não tem exercido a contento a sua função e todo mundo está sofrendo por isso. Eu acho que essa grande dor, Bito, que faz a gente ficar bem estridente aqui e com um ponto de vista diferente mesmo nós temos, ela precisa ser olhada melhor. Vamos fazer um grande movimento. A advocacia precisa debater quais ajustes precisam ser feitos no Poder Judiciário e também na própria advocacia, Bito, para que esse tipo de assunto seja evitado. E é isso que eu tenho dito. Nós precisamos encarar e aceitar que esse fato está acontecendo para, diante desse reconhecimento, a gente avançar e escolher o melhor para toda a sociedade, para a advocacia. Bom, vocês ouviram bem, né? Eu perguntei se ele concordava ou não com o que nós fizemos na 26ª subseção e na 17ª. Ele veio falar de 5º constitucional. Porque, com todo respeito, o Dr. Lucas não sabe que a 26ª subseção do OAB é Mundo Novo e que a 17ª é Rio Brilhante. O que nós fizemos lá? Eles não fizeram em 30, nós fizemos em 9. Sede, escritório compartilhado, como nós fizemos em Costa Rica, como nós fizemos em Chapadão, como nós fizemos em Miranda. Eu faço um debate e alguém que quer presidir a OAB não sabe quais são as subseções da OAB. Ficou muito claro aqui, porque ele começa a falar de 5º constitucional e eu perguntando o que era fazer nas subseções. Vou te perguntar mais, o que o senhor acha do que nós fizemos, por exemplo, na 16ª subseção do OAB, na 27ª subseção do OAB? O senhor quer ser presidente da OAB, o senhor tem que saber, doutor Lucas. Essa é uma discriminação que ele impõe a todo mundo que não está na gestão hoje. Ele está dizendo que todos que estão fora da gestão não têm capacidade nem legitimidade para liderar a OAB. É disso que se trata. Aí eu digo clubismo. Para ele, quem não é do clube dele, não serve para liderar a OAB. É disso que nós estamos sofrendo. A OAB precisa melhorar, por exemplo, em transparência. Na gestão de Leonardo Duarte, nós tínhamos um portal de transparência e todo mundo acompanhava online ali tudo que estava acontecendo. Hoje eu tenho aqui um demonstrativo financeiro do exercício de 2023, do ano passado, Bito. Consta aqui que a OAB gastou 5 milhões, quase 5 milhões e 50 mil reais com terceirização de serviços de pessoa jurídica. E nós temos vários advogados tentando entender o que é isso e é uma caixa preta. Ninguém consegue entender onde a OAB-MS pôs mais de 1/3 de toda a arrecadação de 14.600 mil reais. 5 milhões com serviço de pessoa jurídica. Está faltando transparência. Nós precisamos avançar em outros pontos, por exemplo. Ele está fazendo um joguinho aqui, alguma coisa para tentar enganar, para tentar assustar na cabeça dele. Mas vamos ser francos, lá em Corumbá, a Defensoria Pública está pegando toda a clientela da advocacia. Nós precisamos, por exemplo, regionalizar os critérios econômicos de atendimento pela Defensoria Pública. Corumbá não é tão próspera, não é tão pujante quanto o Campo Grande. E o critério de atendimento lá precisa ser diferente. E quem tem que lutar por isso é a OAB, é a gestão da OAB. Isso não está acontecendo hoje. Eu não estou fazendo joguinho nenhum, doutor. Se o senhor se propõe a ser presidente do OAB, o senhor tem que saber quais são as subseções, o que foi feito. O senhor tinha que ter feito isso, estudado. Então, o advogado da 16ª subseção aí, vocês estão nos ouvindo de Costa Rica, o doutor Lucas nem sabe qual é a 16ª subseção, não sabe que nós fomos lá e fizemos uma sede com escritório compartilhado. O advogado do Chapadão do Sul, ele nem sabe que é uma subseção, que nós fomos lá e fizemos escritório compartilhado. O senhor deveria saber. Eu não estou fazendo joguinho nenhum, não. Estou te perguntando informações objetivas. O senhor sabe qual é a instituição que o senhor pretende, mas não vai presidir? Eu sei, doutor Lucas. E eu quero dizer aqui, aproveitar, que nós temos feito isso em todas as subseções e fizemos em 9 anos mais do que eles em 30. Você vê que o candidato veio aqui preparado para falar e ataques. Mas quando eu falo de propostas, as subseções, ele fala tanto de que vai melhorar as subseções, ele nem sabe quais são as subseções no OAB. E isso, repito, são informações objetivas. Só isso? Gente, eu quero saber se as custas judiciais hoje têm atrapalhado e têm sufocado a advocacia do Bito Pereira. A minha tem atrapalhado, porque para eu ajuizar hoje uma ação de despejo e cobrar 6 mil reais de aluguéis atrasados, vamos por aí, o aluguel 2 mil por mês, 3 meses atrasado, a cobrança é de 6 mil reais, 12 meses para frente, valor da causa, dá 30 mil reais essa ação, mas nós estamos cobrando efetivamente 6 mil, custa 3.900 reais para ajuizar essa ação. É isso que está machucando a advocacia, não é esse jogo de palavras truncado sobre o número da subseção, sobre o que ele fez. Nós vamos contratar a Getúlio Vargas, que a OAB já contrata, ou outra instituição renomada, para estudar o regulamento de custas. O que mantém a nossa advocacia no dia a dia, vamos ser franco aqui, a minha e a de toda a advocacia, é as ações de 1.000 a 50 mil reais. Nós precisamos reduzir o valor dessas ações. E lá para baixo, nas ações mais altas, as custas podem ficar mais altas. Vamos fazer isso de maneira técnica, para conversar com o tribunal e tentar fazer com que não percam receita. Mas vamos enfrentar esse assunto.
Falar sobre custas, doutor Lucas, novamente, quando isso foi votado na Assembleia, eu estava lá discutindo, apresentando ideias. Infelizmente, a Assembleia aprovou. O senhor não estava, de novo. E sobre custas, quem mudou a história disso em relação à advocacia fomos nós. Porque hoje, eu, o senhor ou qualquer outro colega advogado, quando for demandar uma ação relativa a honorários advocatícios, não paga custas, porque nós conseguimos uma aprovação da lei nesse sentido, que só tem mais em 2 estados do país. E nós vamos continuar assim, com propostas. Quero deixar aqui registrada uma proposta relativa à Caixa de Assistência. Nós estamos em tratativas para ter um convênio com o Hospital Albert Einstein, para ter atendimento de um plano de saúde para a advocacia sul-mato-grossense. Nós estamos pensando no futuro, nós vamos buscar alteração do provimento de marketing jurídico do AB, para que todo advogado possa conectar-se com o cliente através da sua rede social. Nós estamos pensando no futuro da advocacia e não em ataque a biografias. É isso que nós vamos continuar fazendo. Nós manteremos também um curso permanente de prerrogativas para toda advocacia imediatamente conseguir repelir uma violação. Todo advogado precisa disso. Nós vamos lutar por restabelecimento das férias coletivas para que o advogado possa mesmo descansar de verdade. Hoje nós temos acúmulo de serviço. Vamos lutar contra a reeleição, que é perniciosa. Todas essas são propostas concretas. E como eu disse, tem muitas outras. O que nós estamos sofrendo hoje é uma censura. Sobre essa suposta corrupção, eu publiquei um vídeo. A comissão eleitoral, montada pelo Bito, mandou derrubar esse vídeo. A Justiça Federal mandou ele ser restaurado, cassou o ato da comissão e disse que a gestão do Bito não age com transparência e altivez. Isso está no dispositivo da decisão judicial. Bom, só refutando essa tua alegação, não teve censura nenhuma, que você colocou a foto minha numa operação que eu não sou nem citado, que novamente mostra a forma como que você faz política. Bem diferente da minha. Eu vou seguir aqui defendendo propostas, defendendo ideias. Nós vamos fazer, Lígia, uma gestão que vai ser marcada por uma palavra. Você, jovem advogado que nos acompanha nesse momento, nós seremos a gestão que vai ser marcada por empreendedorismo na advocacia. Nós vamos levar esse debate nacional ao Conselho Federal e nós vamos sim avançar, alterar o provimento que trata de marketing jurídico para a advocacia possa se conectar com os seus clientes. Nós já temos, o Dr. Lucas falou, vou implementar mentoria. Se ele tivesse no AB, ele saberia que já temos isso, vamos ampliar esse serviço. Daqui vocês vão continuar ouvindo propostas, ideias e debates. O senhor tem 25 segundos pode ainda. Pode continuar, é muito pouco meu tempo. Pode continuar. Muito obrigado. Se ele dispensa o tempo para falar com a advocacia, eu jamais o farei. Vou continuar falando aqui com a advocacia. Que nós vamos seguir trabalhando na pauta de prerrogativas. Vamos ampliar o trabalho da caravana de prerrogativas. Vamos ampliar o OAB itinerante, que nós fizemos visita a todos os escritórios. Vamos ampliar o trabalho da ESA. A ESA de Mato Grosso do Sul fez 300 atividades durante o meu mandato. 300 atividades durante o mandato. Ao contrário do que disse que não tinha pós-graduação, teve sim vários convênios de pós-graduação na área de direito de trabalho, eleitoral, administrativo, previdenciário, processo civil. Nós vamos fazer uma gestão voltada aos verdadeiros interesses da advocacia. E nós temos feito isso ao longo de 3 anos, junto, eu, o presidente Mansur e toda a nossa diretoria. Ao longo dos 9 anos, repito, vejam os números, nós fizemos mais do que eles fizeram em 30 anos de OAB, e em 9 foi feito mais. Muito obrigado. Para de bobeira, Bito. Você administrou melhor o tempo, só isso. Nós vamos lutar para que o julgamento virtual volte, ele seja publicado antes da pauta. Porque hoje o julgamento virtual é publicado como já iniciado. É uma dificuldade para a gente entregar memoriais. E mais, para que o julgamento virtual no TJ seja público, o voto do relator seja disponibilizado para a advocacia. Isso é assunto importante, isso é necessário para a advocacia e ele não está lutando. Muito obrigado por falar que eu administrei melhor o tempo, porque eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei as propostas que eu tenho que apresentar, eu sei quais são as subseções do OAB, eu não preciso de GPS para chegar lá. Quando eu sou perguntado sobre uma subseção, não falo de outro assunto, e aí nós vamos continuar trabalhando. Então aqui, Lígia, nesse momento me faltam 20 segundos, eu quero agradecer a oportunidade de expor. Eu vim aqui debater ideias e o fiz. E pedir à advocacia sul-mato-grossense que amanhã participe dessa festa democrática e vote na chapa 22. Bom, nós chegamos agora ao momento final do nosso debate, que é dedicado às considerações finais de cada candidato. Esse é o espaço para que cada um apresente uma mensagem, então, direta aos advogados e advogadas de Mato Grosso do Sul, destacando propostas, visões para o futuro da OAB-MS. Os senhores terão 1 minuto e meio cada um. Lembro que este é um momento de diálogo com a classe, uma oportunidade para reforçar aí os compromissos e ideias. E segundo o sorteio realizado no início deste bloco, na presença dos assessores dos candidatos,
Para iniciar as considerações finais, eu convido o candidato Bito Pereira a fazer a sua declaração. O seu tempo começa agora. Muito obrigado. A palavra que eu quero transmitir à advocacia sul-mato-grossense nesse momento é gratidão. Gratidão em todos os momentos que nós fomos recebidos pela advocacia nessa campanha. A Chapa 22 visitou toda a advocacia da capital. A Chapa 22 esteve em todas as 31 subseções ouvindo a advocacia, dialogando, apresentando ideias, ouvindo críticas e sugestões. A campanha da OAB é uma festa democrática que emociona quem trabalha, porque a gente ouve, a partir disso sabe quais são os anseios que a advocacia quer que possamos levar à próxima gestão. Então, a minha gratidão à advocacia sul-mato-grossense, gratidão em todos os locais que nós somos tão bem recebidos, e tenham certeza, faço aqui um compromisso à advocacia sul-mato-grossense. Continuaremos lutando por defesa de prerrogativas. Continuaremos lutando por honorários dignos e justos. Continuaremos lutando para que você, jovem advogado e jovem advogado, tenha condições de se conectar com os seus clientes, e vamos avançar através de uma gestão que será marcada pelo empreendedorismo jurídico. Essa será a marca da nossa próxima gestão. Eu agradeço, eu peço que os advogados e advogadas participem amanhã em todo o estado dessa festa democrática e que votem na Chapa 22, que eu tenho a honra e a alegria de representar na qualidade de candidato a presidente. Muito obrigado pelo espaço. Candidato Lucas, as suas considerações finais, seu tempo começa agora. Advocacia e sociedade sul-mato-grossense, muito obrigado por essa caminhada. Como eu disse, essa campanha para mim não foi uma oportunidade, mas sim uma necessidade. Eu tenho 36 anos, 14 anos de advocacia, sou casado há 5 anos e pai de 4 filhos. Quando eu entrei na faculdade, o Bito Pereira já era advogado. E óbvio que ele é um excelente orador, eu sempre o admirei de alguma forma. E para mim é muito dolorido ver ele indevidamente fazer essas acusações de quem buscou representar e vem buscando e vai continuar buscando representar a advocacia. O fato de eu não pertencer ao clube dele não faz com que eu não tenha legitimidade. É disso que se trata. A OAB precisa voltar a cuidar do básico, do arroz com feijão. Aquilo que não é muito elegante, mas é necessário. A CPE, as custas judiciais, a advocacia criminal tem dificuldade de soltar os presos quando tem ordem judicial. Vamos cuidar dessas coisas. A OAB precisa de alternância de poder. O grupo político dele quer que ele presida juntamente com outra pessoa por 12 anos a OAB. Isso não faz sentido algum, é uma loucura. E da mesma forma, os assuntos mais importantes precisam ser enfrentados com altivez, com elegância, com respeito, mas precisam, e ele não está fazendo isso. Eu quero agradecer a minha esposa, a pessoa mais importante da minha vida. Eu te amo e obrigado por aguentar todo o chumbo no lombo que nós levamos nessa campanha. Eu agradeço a minha chapa e a todos os meus companheiros. Amanhã, vote 11 pela renovação para uma OAB de todos. E eu peço a todos os colegas, não votem em branco, não votem nulo, compareçam, porque se você está insatisfeito, você precisa votar. Do contrário, estará votando na chapa do continuismo, na chapa da gestão. Vote conosco, OAB de todos. Obrigado. Candidatos Bito Pereira, Lucas Rosa, eu agradeço em nome do Grupo RCN pela participação neste momento que é importante para a advocacia sul-mato-grossense, para os advogados e advogadas que vão às urnas amanhã escolher quem melhor representa os interesses da advocacia em nosso estado. Um bom voto a todos. E a quem nos acompanhou aqui, obrigada pela audiência e tenham todos um ótimo dia. Muito obrigada, viu, CBN debate eleições OAB 2024.